antes de tudo, é bom lembrar, e eu vou voltar a isso na hora que eu entrar na questão do neoliberalismo, de por que o tema do déficit público é o grande tema desde o final dos anos 80, durante os anos 90. Por que esse é o tema que nos persegue? Onde você vai, o tema é o déficit público, né? E a reforma fiscal, e etc. Aquilo que se tornou o vocabulário do politiquês brasileiro. O brasileiro é mundial. Então, antes de comentar isso é o vocabulário que é trazido pelo liberalismo, é a afirmação que tem sido feita de que é preciso fazer a reforma da Previdência porque ela está em déficit. O que é extraordinário é que nós sabemos que é mentira, né? É mentira. E essa mentira passa por uma verdade. Eu quero frisar isso pelo seguinte: há uma parte da população brasileira que está convencida de que finalmente há um combate à corrupção no Brasil. E essa parte que está convencida disso é a parte que também aprova a ideia dessa reforma e que não considera que aquilo que é dito sobre o déficit da Previdência é uma mentira e, portanto, é um ato de corrupção do governo. Eu quero frisar isso porque o que me impressiona atualmente no Brasil é a capacidade que uma parte da sociedade brasileira tem de estar colocada diante de uma contradição e não perceber, de afirmar a contradição sem se dar conta disso. Então, eu vou para a avenida gritar contra a corrupção e eu considero que é importante fazer a reforma da Previdência porque há um déficit público, que é uma mentira e uma corrupção do governo. Então, a cabeça de metade da sociedade brasileira virou um omelete sem recheio, mal passado, com o ovo e a clara escorrendo por toda parte. O cérebro sai pelo ouvido, porque as pessoas não pensam. Um mínimo de pensamento faria você dizer: bom, se eu combato a corrupção, eu não posso aceitar o argumento do déficit da Previdência, porque é mentira. Mas essa passagem de raciocínio não é feita. Então, por que é mentira? Porque é feito um cálculo contábil em que a sustentação financeira da Previdência é vista como se ela coubesse apenas as receitas do setor e a parcela que cabe ao governo no sistema, que é tripartite, não é contabilizada. Que foi o que ele mostrou. Também se omite que há 500 empresas com débito de bilhões na Previdência e isso não é contabilizado. Também não se contabiliza as dívidas dos municípios. E é porque você não contabiliza a presença do governo, fundo público, você não contabiliza o débito de 500 empresas e não contabiliza a dívida dos municípios, é que você pode dizer que tem um déficit. Claro, nessa perspectiva tem mesmo. Está faltando uma personagem no cálculo. A principal, o governo está faltando, está ausente no cálculo. Então, o que permite, portanto, falar o déficit é a falsidade do cálculo contábil que é feito, né? Porque se tudo for contabilizado como um sistema tripartite, nós vamos descobrir que tem superávit e não um déficit, né? Então, o aumento das receitas do governo poderia ser feito não com a distribuição da Previdência, e sim com mudança na taxação dos impostos, uma vez que no Brasil a tributação não recai senão sobre trabalho. Não recai sobre a riqueza, não recai sobre as fortunas, não recai sobre a propriedade, recai sobre o trabalho. O segundo argumento é o envelhecimento da população brasileira. Então, ela vai envelhecendo e aí você vai tendo que pagar a Previdência. A primeira coisa que é desconsiderada nessa justificativa
é o fato de que no Brasil se entra no mercado de trabalho, ainda que a entrada seja informal, se entra no mercado de trabalho muito precocemente. É um país com trabalho infantil e com trabalho de adolescentes. Você entra no mercado de trabalho muito cedo e, portanto, a contribuição dos trabalhadores se dá desde muito cedo e percorre toda a vida, do final da infância até a velhice. Então, na verdade, o que se tem no Brasil é o alongamento do tempo da contribuição. Essa reforma vai alongar, como foi explicado, ela vai alongar o tempo da contribuição e diminuir a remuneração. Portanto, ela não protege os trabalhadores e, sobretudo, ela não protege os trabalhadores na velhice. O governo pretende cortar os benefícios também da pensão por morte para todos os segurados, seja do INSS, seja dos servidores públicos. O valor vai cair para 60%, mais 10% por dependente no limite de 100%. Para simplificar, se numa família há um acidente e o pai e a mãe morrem, os dependentes vão receber por um deles, ou pelo pai ou pela mãe, e não pelos dois, embora ambos tenham contribuído. Então, o valor do auxílio hoje, que correspondente a um salário mínimo, independentemente do tempo de contribuição, vai ser inteiramente revisto, como nós vimos. Ou seja, tudo vai baixar. Não é só que vai haver uma reformulação. A reformulação vai no sentido de baixar drasticamente a remuneração previdenciária, em nome do envelhecimento, e desconsiderando, portanto, que você passa praticamente a vida fazendo essa contribuição ao INSS. E a outra justificativa, a mais formidável, é a igualdade dos gêneros. Como as mulheres reivindicam a igualdade, então a reforma é uma reforma feminista que atende às reivindicações das mulheres. Visto o que o presidente pensa a respeito das mulheres, dá para entender. Então, o que é que se desconsidera? Onde está a mentira? Porque o que eu estou apontando são as mentiras do discurso oficial. É isso que eu estou fazendo. Então, qual é a mentira? O que esse discurso desconsidera? Primeiro, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o salário feminino é 20% inferior ao masculino, mesmo quando se desempenham as mesmas funções. E segundo, se desconsidera que a mulher tem dupla jornada e que ela não é remunerada por uma das jornadas, que é o trabalho doméstico. Então, o que é que se pretende com esse discurso? Né? Se pretende desconsiderar que a Previdência, porque ela inclui a assistência social, ela inclui a questão da saúde, ela inclui um conjunto de ações, né? Ela tem sido um elemento importante que foi frisado pela Constituição, com todos os problemas de implantação que a Constituição prevê, né? Mas ela tem sido uma arma importante para os que lutam no combate contra as desigualdades, né? Porque ela inclui novos grupos na Previdência, como é o caso da Previdência Rural, como é o caso do plano de inclusão dos microempreendedores, porque as regiões mais ricas contribuem de tal maneira que elas possam auxiliar as regiões mais pobres.
porque protege os trabalhadores em situação de maior vulnerabilidade. Enfim, há um conjunto de combates por justiça e igualdade, nos quais a Previdência é uma arma de luta importantíssima. E é ela que está sendo desativada. Aquilo que é um ariete para a nossa luta por inclusão, nossa luta contra a desigualdade, nossa luta por justiça social, isso é o que está sendo desativado, desmobilizado. Está sendo retirado, portanto, de nós, não é apenas a Previdência em Portugal, está sendo retirado de nós um poderosíssimo instrumento de luta democrática, na medida que está sendo retirado de nós um instrumento de luta por direitos. É isso que está sendo tirado. E é isso que nós não podemos permitir. E depois tem o marketing disso, feito pela mídia. Quais são os elementos principais destacados pela mídia? Primeiro, essa coisa que fascina os brasileiros, né? A modernidade. Não há nada mais... Ninguém pergunta o que é ser moderno. Se pergunta. A modernidade como tal é um valor positivo. Então, se você diz que algo é moderno, já metade da justificativa está dada. Você não precisa ir muito adiante, é bom em si porque é moderno. Bom, aqui é dito, por que é moderno? Porque nos países mais avançados é isso que é feito. Primeiro, não se pergunta se isso é verdade. Segundo, quais são as consequências, né? Usa-se, então, como o primeiro elemento de propaganda, a modernidade. Nós sabemos que existe um partido político no Brasil em que um dos seus ideólogos o apresentou como o partido que o país precisava, porque ele era um partido moderno, né? Então, essa noção da modernidade é uma noção que cativa. Você não quer ser o atrasado, o subdesenvolvido, aquele que está para trás no trem da história. Você quer ser moderno. A sociedade quer ser moderna. Eu ontem conversei com um motorista de táxi e ele disse para mim: os brasileiros precisam entender, preciso ir até Miami, eu vou todo ano a Miami, precisa entender que esse é o bom modelo. Miami e a Coreia do Sul. Se entenderem isso, estamos perdidos. Isso é ser moderno. Na cabeça da população. O segundo elemento da propaganda é a ideia de que onde o Estado estiver, haverá incompetência e corrupção. E, portanto, se você não quer ser vítima da incompetência e da corrupção, porque a incompetência e a corrupção são a definição do Estado, é gravíssimo. O Estado é definido como incompetente e corrupto, e, portanto, o que é que você tem que fazer? Você deve dizer não à contribuição ao INSS. O Estado incompetente e corrupto está fraudando você. E o terceiro elemento da propaganda, esse é o mais formidável de todos, é a ideia de que o que se abre agora, feita a reforma, é a liberdade de escolha. O trabalhador pode escolher em que regime previdenciário ele quer estar. Então, nós sabemos, pelos dados da Organização Internacional do Trabalho, que nos Estados Unidos, os que escolheram o benefício privado, o benefício na hora da aposentadoria caiu em 60% do que teria sido recebido na sua forma como fundo público. Os que escolheram o Chile recebem 30% do que eles receberiam se eles tivessem ficado na forma do fundo público. Ou seja, a liberdade de escolha é aquilo que condena você a não se proteger na vulnerabilidade e na velhice. Então, o que é de verdade essa reforma? Com todos esses elementos que ela invoca. Ela é, muito simplesmente, o processo de privatização da Previdência. Não é, eu tenho insistido, e agora eu vou entrar na questão do neoliberalismo. A gente pensa que o neoliberalismo
é a privatização das empresas. Ele é isso. Mas ele é fundamentalmente a privatização dos direitos sociais. É a transformação dos direitos em serviços que você compra e vende no mercado. E, portanto, todos os direitos sociais que devem ser garantidos pelos fundos públicos, os direitos trabalhistas, a educação, a saúde, moradia, transporte, tudo aquilo que o fundo público tem que garantir, porque são direitos do cidadão, é transformado em serviços, e esses serviços, porque não são direitos, mas serviços, podem ser comprados e vendidos no mercado. E agora, então, depois que se fez isso com a saúde, que se fez isso com a educação, nós vamos fazer isso agora com os direitos trabalhistas, e a previdência é aquilo que você vai comprar com as empresas privadas de seguridade. É, portanto, para os empresários dos seguros que você está endereçando a fatia mais importante da previdência. Isso tudo está ligado, portanto, a um projeto de implantação rápida e sem misericórdia do programa neoliberal no Brasil. Nós sabemos que, com algumas variações, os dois governos do Fernando Henrique foram nessa direção, mas temperados pela ideia inglesa, do Partido Trabalhista Inglês, da terceira via, e, portanto, muita coisa se realizou de modo moderado. Depois você tem uma interrupção disso nos governos petistas e o retorno, agora, sem disfarce, sem peias, sem terceira via, o neoliberalismo nu e cru, puro. Então, quais são as principais características do neoliberalismo? Em primeiro lugar, ele ataca o estado do bem-estar social, porque ele considera que o estado do bem-estar social nasce das lutas dos trabalhadores, das lutas populares, das lutas dos movimentos sociais, e que, através do endereçamento do fundo público aos direitos sociais, são fortalecidos os sindicatos, as organizações populares, os movimentos populares, os movimentos sociais, os movimentos de minoria. Ou seja, você fortalece a ação da sociedade, porque o fundo público é investido na garantia dos direitos sociais. Então, o neoliberalismo considera que isso é contrário ao espírito do capitalismo, prejudica a competição, prejudica a prosperidade, prejudica a livre iniciativa. E, portanto, o que se trata é de cortar essa direção dada ao fundo público para aquilo que são as conquistas e as expressões de uma sociedade democrática. O segundo elemento importante do neoliberalismo é para onde nós vamos dirigir esse fundo público. Ora, nós sabemos que o capital desenvolve uma capacidade tecnológica sem precedentes e ele não tem liquidez suficiente para fazer essa capacidade tecnológica entrar em operação. Ele precisa dos fundos públicos. O Estado financia, portanto, o desenvolvimento tecnológico das empresas. O Estado dirige, tira os fundos públicos que eram dirigidos à sociedade, ele os dirige agora ao capital, garantindo ao capital liquidez para o desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico está ligado à destruição da sociedade industrial, do processo industrial, do universo fordista do industrialismo, pelo universo toyotista, que se caracteriza, primeiro, pela dispersão da produção, pela fragmentação da produção e pelo fato de que, e esse é o ponto essencial, de que os trabalhadores
perdem aquilo que era fundamental na planta fordista, que é a percepção que eles tinham de si próprios em conjunto como uma classe. Eles não se veem mais como uma classe. A produção está dispersa por causa da tecnologia, ela está dispersa pelo planeta. E essa dispersão e essa fragmentação criam a dificuldade e às vezes a impossibilidade da percepção de si como membro de uma classe social, a classe dos trabalhadores. Essa é a primeira coisa que acontece. Mas a segunda, é muito impressionante, é a seguinte: ao fragmentar e dispersar a produção, é possível fazer surgir a pequena empresa que presta serviços à grande empresa. Vamos supor, vou imaginar, fantasticamente, uma fábrica de televisões. Essa fábrica de televisões tem um componente que é feito em Taiwan, uma família de Taiwan. Tem um componente que é feito em Ushuaia, na Argentina, por um outro grupinho de gente. Tem um outro componente que é feito em Valparaíso, no Chile. Tem um outro que é feito em João Pessoa. Pelo planeta todo, pedaços são feitos e trazidos para o instante em que a televisão como um todo é montada. E é montada também por um pequeno grupo. Como é que esses grupos dispersos se veem a si próprios? Se eles estivessem no interior da planta industrial, eles se veriam como trabalhadores. Mas não é assim que eles se veem. Eles se veem como empresários. Eles são empresários que prestam serviços a outros empresários. Eles se consideram na posição de igualdade com relação ao capital que compra o seu serviço. E é por isso que eles acreditam que eles não são trabalhadores, que eles são classe média. Que a classe média cresceu. Há um auto-engano de não, ao se supor que se é um empresário que presta serviços a um outro empresário, você perde de vista a sua dimensão como trabalhador. E o que surge é uma ideologia muito precisa, que é própria do neoliberalismo, e que está presente na mídia quando ela defende a reforma, e está presente quando você conversa na rua com os que defendem a reforma da Previdência. É a ideologia do empreendedorismo. A ideia é que cada um, desde a hora que nasce, é uma pequena empresa. É um empreendedor de si mesmo. Isso acontece, por exemplo, você vê nas séries dos filminhos de televisão norte-americanos. A mulher ficou grávida, a primeira coisa, eles abrem uma caderneta de poupança para a hora que a criança for para a escola, para depois ir para a universidade, para depois comprar um carro. A criança é um investimento. Você investe nela. Ela já é o empresário de si mesmo. E como é que o empresário de si mesmo entra no mercado de trabalho? Quando ele se vê como um pequeno empresário que presta serviços a um outro empresário. Ele vem já com tudo pronto. O que ele tem que trazer? Ele tem que trazer o diploma escolar, de preferência, além do diploma do curso fundamental e médio, de preferência um ensino superior, e se ele quiser concorrer mesmo para valer nesse mundo da competição livre, ele vai fazer MBA, vários MBA, depois ele vai fazer curso de inglês, vai fazer curso de espanhol, curso de chinês, ele vem com um currículo. Ele traz o seu plano de saúde privado. E agora ele vai trazer o seu plano previdenciário privado. Ele vem com tudo pronto, porque ele é uma pequena empresa que presta serviços a outros. Ou seja, você tem o neoliberalismo desmantela a noção de classe trabalhadora e a percepção de classe e a visão de cada um como um indivíduo empreendedor, como uma pequena empresa em competição com todos os outros. Isso aparece
nos muitos que defendem, as pessoas na rua que defendem a reforma da Previdência.